reforma, ela vai resgatar o conceito cristão de trabalho, fazendo uma crítica fundamental à concepção monástica medieval. É claro que eu gostaria de trabalhar, não seria numa aula nem duas nem cinco, sobre o conceito de trabalho entre os gregos, romanos, judeus, até chegar à reforma. Mas aqui eu já estou pegando a reforma e ela resgatando o conceito de trabalho. Ele, por exemplo, vai eliminar aquela distinção entre vida ativa, representada por Marta, e a vida contemplativa, representada por Maria, sendo este o modelo do caminho monástico. É uma leitura que nós fazemos até hoje, eu creio que é uma má leitura do que Jesus Cristo disse, então nós ficamos sempre privilegiando apenas a vida contemplativa. Quando você tiver um edifício em chamas, você valoriza o bombeiro contemplativo. Então, são funções diferentes, atividades diferentes, personalidades diferentes. Bom, na ética do trabalho, Lutero e Calvino estavam acordes quanto à responsabilidade do homem de cumprir a sua vocação por meio do trabalho. Quando quis Deus, escreve Calvino, que o homem se aplicasse a cultivar a terra, na pessoa do homem condenou Deus à ociosidade e à indolência. Portanto, nada é mais contrária à ordem da natureza que consumir a vida comendo, bebendo e dormindo. Né? 3 divisões aqui no sermão, comer, beber e dormir. Né? Só falta o texto. Então, Deus condena esse tipo de atitude, de comportamento. Lutero ele vai ter uma influência decisiva aqui, quando ele traduz o Novo Testamento em 1522, e ele está em busca de uma palavra para trabalho. Então, ele vai usar a palavra beruf em lugar do arbeit. Arbeit, que era uma palavra derivada de arvos, terreno, arável, que seria a palavra mais adequada, mas ele usou o beruf. Beruf acentua mais o aspecto da vocação do que do trabalho propriamente dito. Isso vai ajudar a mentalidade protestante, de que há um trabalho. Você observa, eu não posso desenvolver isso aqui, eu trato no meu livro sobre Calvino, mas eu posso aplicar que o protestantismo, como se abeberou dessa ideia, introduziu essa ideia, as reuniões na igreja, antigamente, e ainda hoje em alguns lugares, é chamado de trabalho, mas usado positivamente. E uma frase católica se eu encontrasse quem inventou o trabalho, eu matava, tal. E não tem trabalho na igreja. Ah, não tem trabalho na igreja sábado? Ah, que pena. Não tem trabalho, porque o trabalho para nós não é sofrimento. A origem da palavra trabalho, na nossa língua, né, do verbo tripalhar, é torturar com 3 paus. Daí a ideia do trabalho ser uma tortura. E depois a palavra evoluiu e chegou a um sentido eufemístico, não nordestino, de obrar, no sentido de você... de uma obra que você faz, ver o seu trabalho. Então, e às vezes... Bom, para entender a mensagem, vamos lá, continuar aqui. As traduções posteriores, inglesas e francesas, tenderam a seguir o exemplo de Lutero. Né? Então, a francesa vai chamar de vocation, né? As inglesas vão chamar de calling, chamar, a ideia de trabalho como sendo uma vocação. A ideia que se fortaleceu é de que o trabalho é uma vocação divina. Calvino diz: se seguirmos fielmente nosso chamamento divino, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante os olhos de Deus. Combatendo a interpretação clerical medieval que estimulava a ociosidade e especulações inúteis, ele vai dizer: é um erro que aqueles que fogem dos afazeres do mundo e engajem-se em contemplação estão vivendo uma vida angelical. Sabemos que os homens foram criados para ocuparem-se com o trabalho e que nenhum sacrifício é mais agradável a Deus do que quando cada um atende ao seu chamado e procura viver completamente em prol do bem comum. Isso aqui vai caracterizar bastante o pensamento de Calvino, o viver em prol de um bem comum.